Boa noite, galera. Beleza? Tudo certo com vocês? Boa noite, professor. Tela e áudio tudo certinho, só para confirmar. Tudo certo, tudo certo. Maravilha. E no mais, como anda essa chuva aí? Muito molhada? Tem que molhar, né? Pois é, essa é a parte boa às vezes de não precisar ir até a instituição, né, cara? Hoje era um caos aquele estacionamento, É, exatamente. um transtorno, né? Vamos, enquanto chegam mais pessoas aí, vamos jogar um papinho fora, mais um minutinho. Boa pra dormir. E eu vou aqui ajudar vocês com uma falação, novamente, né, cara? Tradicional falação. Vai, Roberto. Padrão. Porra, Fórmula 1, Ó, o cara. Everton ali jogar um Fórmula 1, porra, aí é bom, hein, Everton? Eu curto, cara, jogo de corrida, cara. É, eu também Desde a curto. época do Gran Turismo ali, Fórmula 1 2006, jogava Vou hoje. contar um aí, professor. O Everton é pato no Fórmula 1. O 20 ou 19 vocês estão jogando? O 19. O 20 saiu há pouco tempo, né? Eu não tô louco. Saiu há pouco tempo, Uhum, mas sim. saiu naquele precinho Ah, full meio price, né? astronômico. 250 pau. Nessa média aí. Vocês jogam no PC mesmo ou no console? No PC, aí o 19, que nem o Everton falou, tá em promoção, 27 conto. Morra, topzera. Embora que eu acho o Fórmula 1 meio limitado, cara. Eu curto, tipo, Gran Turismo da vida, sabe? Ou no Forza Motorsport. Tem um pouco mais Sim. de variedade de carros, customização. Eu acho bacana. A Pena que o única. Gran Turismo não tem pra PC, né? Se Sim, tivesse, era só, um só bizu. PS4. Eu tinha até o volante uma época, um Trustmaster, mas acabei vendendo, me arrependi hoje. Tinha o G20 o quê? Não, era um Trustmaster Ah, que era aquela clone da Ferrari. Puxa, fugiu. Era um numeral F alguma coisa. Era um homenagem ao Ferrari, não sei o que lá. Mas era muito bom, cara. nossa, eu também, cara. Deve ser muito da hora jogar um. Ah, Andar não. 300 por hora no volante. Eu queria fazer até aquele simulador com movimento, mas eu não tenho espaço aqui em casa para trabalhar com isso ainda. Beleza, pessoal. Matamos aí uns minutinhos enquanto mais 8 pessoas chegaram. Já podemos começar, eu acredito. Então, pessoal, como a gente tinha conversado na aula passada, que a gente começou a tratar ali da introdução da disciplina, as ideias relacionadas ao que um designer de front-end vai ter interesse em trabalhar, as habilidades que são necessárias. A primeira delas que nós vimos naquele material é Grid. Grid, eu falei que ia falar com você sobre isso no futuro, e é o nosso tema de hoje. Hoje é todo relacionado aos grids. Alguém já ouviu falar nesse termo relacionado ao design? Sabe que seria um grid relacionado a um design gráfico, a uma arte, um conceito? O silêncio às vezes me diz que não, nunca se ouviu falar. Ótimo, então eu vou ter a oportunidade de trabalhar com vocês essa ideia pela primeira vez hoje. Tá, vamos trocar para cá. Então, grid não é nenhuma novidade, não foi os designers do século XIX, século XX aí que descobriram o que o grid é e qual a função dele. Talvez ele não tinha esse nome, mas ele é muito antigo. Ele denota lá das épocas que não se escrevia nem em papel ainda. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar algumas imagens logo em seguida. Nada mais é do que a organização através de esquemas retangulares. Sabem por que o Excel parece tão bem organizado, tão fácil de trabalhar visualmente? Porque ele tem esse esquema de organização retangular, linhas e colunas. Então é muito fácil se situar ali, criar fórmulas e criar temáticas dinâmicas mais organizadas. Então o Excel virou um expoente nessa parte de planilhas, criou essa área justamente por trabalhar de uma forma muito bem organizada.
Então, como eu falei, desde os manuscritos, e não necessariamente manuscritos em papel, em papiro, até em pedras, é localizado um conceito arcaico de grid. E como vocês devem supor pelo que eu havia dito, eles são mais antigos, inclusive, que o próprio design gráfico. O design gráfico veio aí para colocar algumas ideias no papel e desenvolver alguns conceitos que já existem há muitos anos aí dentro do da nossa história da humanidade. Então, por exemplo, aqui temos dois exemplos de alguns jornais mais antigos ou materiais gráficos mais antigos. Percebam que como esse layout de colunas ele fica muito bem organizado, principalmente no exemplo da folha da direita. Temos ali, por exemplo, um cabeçalho que tem lá uma informação principal. Temos duas colunas divididas por uma pequena calha, um pequeno intervalo de espaço ali, um espacinho, que traz a ideia de uma organização muito bem colocada. Fica visualmente bacana olhar uma página desse formato. Tem até, vocês podem perceber, à esquerda desse material ali tem uma coluna, à esquerda e uma ao oposto ali na extrema direita, que servem para colocar algumas informações extra. Então, vocês podem ver que o layout, esse grid, ele já é muito mais antigo. Inclusive, deixa eu ver se... Aqui tem, por exemplo, um outro modelo super antigo, da época do Egito Antigo, e aí tem essa organização por células divididos entre, ou melhor, células formadas por linhas e colunas, que representam muito bem aí um sentido de organização. Tem ali os hieróglifos numa sequência que faça sentido. Pode ser, Pedro, autores já trabalham às vezes com nomenclaturas um pouco diferentes, e talvez essa palavra se adapte ali dentro de alguns conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Pode ir incrementando a aula a qualquer momento que tu lembrar alguma coisa que seja importante. Então, ali tem os hieróglifos, tem ali umas imagens, umas representações abaixo, e elas ficam limitadas por margens esquerda, direita, superior, inferior, e se subdivididas ali em pequenos espaços que são referentes à multiplicação dos espaços anteriores. Então, tem ali essa pequena imagem aqui, que é do tamanho exato desse formato aqui, que é essa célula grande e duas pequenas que devem fazer sentido em uma informação. Essa de baixo seria o equivalente a duas linhas dessa. Então, são duas linhas desse aqui que teria material escrito, da mesma forma que essa última. Então, tudo é multiplicado pela unidade básica principal. Digamos que aqui, esse espaço aqui desse trecho até esse representa uma linha, que é composto por essas três células aqui. Todo o restante é multiplicado por essa unidade mínima fundamental. Então, esse é o conceito, assim, ele fica muito bem organizado, muito bem subdividido. Voltando aqui. Então, exatamente o que tu falava, Pedro Henrique, tem vários nomes variando com os autores. Então, malha, grid ou grelha são os termos mais comuns relacionados a esse tema. Então, muito bem colocado, exatamente o mesmo tema que tu talvez tenha ouvido falar. É uma estrutura geométrica, ou seja, formado por formas geométricas, constituída por eixos. Então, eixo X e Y, já que nós estamos trabalhando dentro do conceito 2D. O eixo X ele é sempre horizontal e o eixo Y sempre vertical. Desenvolvida para auxiliar um alinhamento de elementos. Então, lembram-se o que eu fiz lá no início da aula anterior? Coloquei aquele notepad todo fora de contexto, com linha pulada. Tem muito a ver com isso. Isso auxilia no alinhamento dos elementos. Tanto os textuais quanto as imagens, né? Os imagéticos. Imagético é relacionado à imagem. Numa composição visual. Então, esse grid, grelha ou malha vai auxiliar o alinhamento numa composição visual. Só que, quando a gente traz isso para dentro do mundo da informática, nós vamos trabalhar muito com a ideia de criar composições relacionadas a um produto, pode ser uma tela de um site, pode ser a tela de um sistema. Então, a gente precisa convencer as pessoas a utilizarem aquela ferramenta.
Então a gente faz isso trabalhando com a primeira impressão, que muitas vezes é o visual. Vocês vão, de repente, associar alguma coisa. Vocês veem um homem, uma mulher, dependendo de quem está interpretando. A primeira coisa que vocês vão ver é a estética. De repente, se atrai vocês ou não, se vocês vão se sentem atraídos imediatamente a tentar contato com aquela pessoa, ou mesmo já pela própria imagem vão achar que aquela pessoa pode ser nojentinha, pode talvez não ser interessante para um convívio. Então, a primeira impressão geralmente é visual. E se a gente cria um preconceito baseado nessa concepção inicial, às vezes a gente evita. Quem aí nunca criou nojo de alguém sem motivo nenhum, logo que conheceu aquela pessoa sem ter ouvido 30 segundos de fala dela? Provavelmente até comigo aconteça com frequência. Eu chego lá e a pessoa, puxa, não acho que vai ser ok, então eu já vou criar uma resistência àquela pessoa. Então, se acontece isso em relação à nossa ferramenta, ela provavelmente vai ser rejeitada, o que traz aquela ideia do que nós falávamos na aula anterior. Então, a ideia é eu ter algo visualmente atraente para que eu tente manter a atenção daquela pessoa, além do que é o meu objetivo fundamental, que é prestar um serviço, oferecer uma informação. Mas que eu também atraia ela num sentido mais, digamos, inconsciente também. Então, outra interpretação é uma ferramenta de programação visual, que auxilia no desenvolvimento de layouts mais bem organizados e estruturados. Então, layout relacionado aí a um esquema, uma tela, uma informação demonstrada, mais bem organizada e estruturada. E o grid é desenhado sobre um suporte antes da inserção dos elementos textuais e imagéticos. Então, teoricamente, a gente faz um croquis sem as informações. A gente cria mais ou menos as subdivisões. É como se fosse o arquiteto que faz a planta da casa. Ele vai definir onde vai ficar cada espacinho e, a partir então, ele vai lá e desenvolve e constrói aquilo lá. Dentro do ambiente dos sistemas, né, dos softwares, também acontece isso. A gente cria um projeto, um desenho, às vezes até manual, e depois, então, a gente passa para colocar os elementos e ver se deu tudo certo, se é aquilo mesmo que a gente queria, e parte para o desenvolvimento. Então, essa é a fonte aí, é a Samara Timothy. Já fica mais uma bibliografia para quem quiser consultar algo sobre. Ela é bastante referência nesse cenário. Ok? Então, vejam só um exemplinho do dia a dia, como funcionam assim a questão de organização. Imaginem vocês limpando a casa, reorganizando alguns objetos. Vocês não tentam, às vezes, organizar as coisas por ordem de tamanho, por cores, ou deixar as coisas simétricas, alinhadas, qualquer forma de organizar alguma coisa para parecer mais bem organizado, mais bem limpo, mais bem planejado aquele ambiente. Quem aqui não gosta de uma simetria, que não tem toque quando vê, por exemplo, um piso que foi colocado ao contrário e perde todo o desenho? Era para ser branco e preto, ficou preto e branco e quebrou todo o contexto. Sabe esses toquezinhos mesmo, assim, de se sentir incomodado com uma coisa? Olha como parece muito. Então, para quem é detalhista aí já consegue perceber a evolução que é de uma imagem para outra. Vejam como ali, a linha inferior tem elementos que têm uma altura muito parecida. A parte da esquerda tem elementos que têm uma largura muito parecida. Então, isso tudo aí tem a ver com a ideia de organização, de estruturar melhor algo para ele ser visualmente mais agradável e ser melhor aceito. Então, assim, a ideia sempre é atrair pelo olho nesse primeiro momento, né? Onde a gente cria os grids para tentar organizar melhor o que a gente quer representar. Essa é a ideia inicial.
Então, a função principal do grid é organizar as informações dentro de uma estrutura, ok? É auxiliar o designer no sentido de conservar um padrão, uma consistência visual do layout em todas as suas telas, seja ela web ou gráfico, né? Pode ser uma imagem qualquer, não necessariamente relacionado a desenvolvimento de sistemas. Então, se vocês forem pesquisar a grid, ele tem várias vertentes. Ele parte muito para a questão do design gráfico, porém, tem uma questão relacionada muito forte a desenvolvimento de sistemas. Então, quando vocês vão pesquisar uma fonte, tenham cuidado aí só em qual é o autor, qual que é a vertente desse autor, antes de começar a ler muito ele. Embora que muito se aproveite de um no outro. Só que quando é relacionado a sistemas é muito mais objetivo e muito mais interessante na nossa área. Ok? Então, assim, conservar um padrão. Padrão traz uma ideia assim de idoneidade, de retidão. Eu sei que, por mais que possa parecer bobo, mas se aquilo segue um padrão, me traz muito mais confiança. Eu não fico ansioso, eu não fico perdido com o que vem a seguir. Eu me sinto mais familiarizado, eu me sinto mais confortável. Então isso é um sentimento positivo dentro do psique humano, né? Então é algo que as pessoas vão se sentir melhor sem saber por quê. Então isso traz aí uma segurança, uma confiança a mais. E consistência visual é exatamente essa ideia do padrão. Se é padronizado, ele é consistente, não é uma tela preta, uma amarela, uma verde, uma vermelha piscando. É manter mais ou menos a questão de ideias, que nem eu falei naquele TCC, que foi muito elogiado e tirou nota 10, que falou sobre UX, User Experience. O primeiro objetivo dele foi traçar uma consistência visual. Ele definiu as cores padrão, um preto, um verde e um outro tipo de verde com branco. Eram as cores da empresa que ele estava desenvolvendo a ferramenta que ele ia substituir. Então, ele definiu esse layout, ele definiu as regras, os espaços, os alinhamentos, e a partir dali ele fez e programou todo o site, e daí testou a usabilidade e teve um resultado muito positivo. Então, assim, padrão e consistência visual é algo que é bastante interessante, para que as pessoas se sintam seguras, se sintam mais confortáveis a utilizar a ferramenta. Aqui tem mais um exemplo, né, onde a gente pode ver claramente a ideia das colunas, das divisões, tem até riscado ali as colunas que não eram necessárias, as margens esquerda, margem inferior, e ali era invadido por um desenho. Então tudo tem um porquê, e fica muito mais bonito colocar isso do que se fosse de uma forma totalmente desorganizada. Sabe que quando vocês olham para um caderno do colega e veem que aquela folha parece bonita? Assim, tu olha de longe e parece que é algo bem escrito, bem feito. Não é necessariamente porque a letra é bonita às vezes, mas porque é tudo alinhado, tudo muito bem programado dentro daquela folha. E daí tu olha para a tua linha pulada, é coisa que termina e começa em passamentos totalmente diferentes, não fica tão bonito assim de se ver. É mais ou menos essa ideia. A maioria das partes que nós consideramos bonito é a questão da simetria. Não sei se vocês já ouviram falar, até puxando mais ganchos, né? Vamos puxando. Que uma das mulheres mais bonitas do mundo, uma das crianças mais bonitas do mundo, eles espelharam o rosto dessa pessoa, então eles dividiram no meio a foto e espelharam para o lado oposto, invertendo, ou seja, fizeram, digamos, o rosto ser composto pelo mesmo lado. E não mudou em praticamente nada, ou seja, o rosto dela é muito simétrico. E essa ideia de simetria traz uma interpretação para o cérebro humano de beleza. Então, não é coincidência aquela criança, eu acho que era uma criança que era o tema da reportagem. Era 100% simétrico o rosto dela. E ela foi considerada uma das mais bonitas do mundo. Então, o cérebro humano entende simetria como beleza. Tenho aí uma percepção de conforto em relação à simetria. Thierry, esse é um livro
Esse que tu comentou de Van Gogh? Ou só é a forma de a arte dele? Qualquer coisa, puxa aqui alguma coisa e a gente tenta discutir sobre ela. Podem vir participando, pessoal. Abre o microfone, falem, fique à vontade. Então, sabe aquela pessoa que às vezes tem o nariz puxado para um lado, tem uma orelha maior que a outra, tem alguma questão que não, vocês acham que não combina? É muito por conta dessa ideia de que não ficou equivalente ao outro lado, não ficou simétrico, né? Ah, eu não sabia que ele tinha feito isso por causa disso, cara. Bastante interessante. É o Nestor Cerveró, né? Pra quem não lembra quem é, aquele cara que tem um olho na altura certa e o outro muito para baixo, né? Então todas essas coisas que não trazem uma ideia de simetria acabam sendo interpretadas de uma forma de desconforto, e é o que a gente quer evitar quando a gente vai fazer uma ferramenta. Show? Ok, anatomia de um grid. Cada parte de um grid tem um nome e uma função. Então, nada mais óbvio que nós darmos nomes para as partes que compõem o grid em uma forma geral. Então, margens. Margens é algo que todo mundo que já usou um Word aí, todo mundo que já leu um livro, que escreveu numa folha de papel, sabe o que que é. São aqueles espaços em branco entre o limite da página, né, onde acaba o papel, ou a página online ali, a página web, e o início do conteúdo. É aquele espacinho que fica sempre sobrando para não ter nada. É para dar uma ideia mesmo de espaçamento. Ou, como diz ali embaixo, descanso dos olhos, além de servirem como um espaço para informações secundárias. Muito dificilmente a gente acaba utilizando essas margens laterais para as informações secundárias hoje em dia. Mas nada mais utilizável hoje do que no topo da página sempre ter a ideia de representação, identificação do que ela é, digamos o nome da empresa, ou mesmo aqueles links úteis de rede social e etc. E no rodapé da página, algumas ideias de contato ou mesmo informações do desenvolvedor do sistema do site. Mas o que nós vamos pensar hoje aqui nesse primeiro momento é que essa parte que vai do limite da via ali da página, vamos trabalhar com página para ficar mais claro, até o início do conteúdo é margem, ok? Guias horizontais são os alinhamentos horizontais, ou seja, as linhas. São usadas para orientar os olhos na leitura e também para criar diferentes inícios, pausas, áreas de respiro em branco para os textos e imagens. Então, muitas páginas têm ali pelo menos uma linha em branco entre menus e o texto, ou mesmo alguma parte de pesquisa e a resposta dela, serve justamente para dar uma ideia aí de uma quebra de áreas. Vai ter lá os menus, quebra, conteúdo, quebra, rodapé. Então vai ter uma ideia aí de um espacinho em branco para que a gente consiga separar as ideias, para não ficar uma embaixo da outra necessariamente, numa forma única de expressar ali o conteúdo. Então justamente cria inícios e pausas. Então, começou e terminou o menu, tem uma pausa antes de começar o texto, ou o artigo, ou o material que se quer representar. Então, essas guias horizontais são essas linhas que são parte do grid. Colunas nada mais é do que os espaçamentos verticais. Criam divisões horizontais, delimitam espaço a ser ocupado pelo conteúdo e entre as margens. Então aí eu vou ter, digamos ali onde está em rosinha, vamos pegar um exemplo de um site de uma loja. Nesse primeiro, na maioria das vezes, fica um menu ou filtros, né?
eletrodoméstico, micro-ondas, de 100 a 500 reais, por exemplo, né? Alguns menus geralmente acabam ficando na esquerda. Daí vamos utilizar 3, 4 colunas para a resposta da pesquisa e a última lá para alguns links extra. Então eu vou fazer essas subdivisões, mantendo aqueles espacinhos aqui em branco para fazer aí uma quebra, uma diferenciação entre uma área e as outras áreas do site. Se vocês forem pesquisar, a grande maioria dos layouts, eles trazem uma ideia de 12 colunas separadas por uma pequena calha. Então, assim, eu posso usar tanto uma coluna como 2 colunas para fazer uma mesma área. O importante é fazer uma subdivisão e daí eu planejo o que cabe dentro de cada parte, quanto que eu quero ocupar de espaço. Isso varia muito com a ferramenta que eu estou criando. Se por exemplo, vídeos, então eu vou deixar uma área grande para o meu player, uma área menor para os meus menus. Se é produtos, eu posso colocar um produto dentro de cada quadradinho. Se for uma imagem suficientemente pequena, eu posso usar 4 para cada produto. Isso vai de acordo com a minha ideia de programação, a minha ideia de o que eu quero representar. E o bastante interessante em trabalhar com 12 colunas é que geralmente dentro do Bootstrap, por exemplo, ele trabalha com uma ideia de divisão para 12. Então assim, tu quer criar 4, digamos, cards, 4 partes quadradas aqui, eu vou dividir esse 12 em 3. Então você um espaço de coluna 4. Não se preocupem com isso, a gente vai trabalhar com bastante calma essa parte. Mas a questão de trabalhar com 12 colunas faz muito sentido quando a gente trabalha com ferramentas de programação, ok? É isso apenas que eu quero que vocês tenham em mente. Então a gente divide em 12 colunas e representa tudo dentro desses 12 subdivisões. Módulos nada mais é do que o que a gente lembra do Excel, as células. Uma linha e uma coluna se junta para fazer um módulo. Ali eu posso colocar um conteúdo individual, eu posso colocar diversas coisas, ou juntar vários módulos para fazer um módulo maior, que é exatamente o que é uma zona especial. Zona especial são módulos que se organizam para fazer uma unidade. Eu posso fazer, por exemplo, aqui um conteúdo maior, mais chamativo, algo que, digamos, uma notícia principal nessa zona especial e uma notícia secundária no módulo individual. Então, tudo varia de acordo com o que eu estou fazendo, qual é a ferramenta que eu estou programando. Beleza? E as calhas nada mais são do que aqueles espaços em branco entre as colunas ou também entre as linhas, né? Mas geralmente as calhas são essas verticais. Pessoal, ficou bem claro que para cada elemento tem uma identificação. Por exemplo, aqui nós tínhamos essa área laranja, correto? Eu talvez tenha esquecido de comentar. As margens são essa parte laranja. Aqui as guias são essas linhas azuisinhos, verdes, para quem preferir. As colunas são todas essas verticais, porém aqui tem uma rosinha mais explícita. Módulo aqui tem um elementinho verde para demonstrar essa área. E aqui nas zonas tem vários módulos agrupados dentro desse quadrado azul. Isso ficou claro, que ali aquela cor diferente representava o que nós estávamos falando em certo momento. Tinha ficado claro já? Só para não eu estar falando e não estar demonstrando. Tranquilo. Que eu acabei falando, esqueci de comentar que estava destacado aqui na imagem do lado. As calhas também são todos esses alinhamentos aqui em rosinha que representam as calhas. E marcadores podem ser aqui alguns módulos que ficam à parte, por exemplo, nas margens. São elementos secundários, localizados na parte externa, ou seja, na margem, como cabeçalho, nome de seção, paginação, etc. São algumas informações bastante secundárias que vão ficar fora de todo o enquadramento, porém, dentro da margem. Esse roxinho aqui, onde a gente pode colocar, digamos,
dizendo qual parte do site está. Você está na página 2 de 5, por exemplo, uma orientação para o usuário. São várias coisas que nós podemos colocar dentro desses marcadores, que elas vão dar alguma informação relacionada ao tema principal, mas de forma secundária, ok? Então, partindo aí para o nosso dia a dia, para o que nos interessa, muitas das vezes um site começa de uma ideia parecida com o que tem aí na imagem. À esquerda, a sua versão desktop, né, para PC, ou versão desktop mesmo, está correto o termo. E a da direita, uma versão mais mobile, para celulares, smartphones, quando tem aquela configuração mais dinâmica dos materiais ali, mais dinâmica dos conteúdos. Então, o que acontece é que eu basicamente defino as áreas onde vão ficar cada tipo de informação. Eu poderia subdividir melhor, colocar aqui, nesse primeiro módulo, o logo da empresa. Pula 2, eu tenho aqui home, produtos, quem somos, contato. Aqui, algum menu que faça sentido dentro dessa ferramenta. A representação do que eu cliquei dentro do menu. E por último, rodapé, com algumas informações de contato, quem desenvolveu um site, qualquer informação mais secundária mesmo. E como que ela vira na versão mobile. Então fica lá o cabeçalho paradinho, o conteúdo agora ocupa a tela inteira. Eu vou de repente ter um cascade aqui para fazer, um colapse para fazer que o menu ser aberto em uma janelinha secundária, não tem um rodapé no final. Então, mais ou menos a ideia que nós vamos partir é criar esse tipo de subdivisão. Vamos fazer isso a princípio utilizando HTML e CSS e depois vamos partir para o que é mais prático, que é o que nos importa, que é fazer isso da forma mais eficiente e mais dinâmica possível, ok? Mas, geralmente, tudo nasce a partir de um desenho bem nesse sentido aqui. Não tem nenhuma informação. Tem mais a ideia do que eu vou colocar em cada espaço. Beleza? Então, por exemplo, aqui, eu tenho, esse é um GIFzinho, né? Desde a versão em tela cheia até uma versão mais compactada da tela. Como que eu faço para ser responsivo? Eu não perco nenhuma informação. Todas elas, vejam pelas cores. Azul, laranja, branco, rosa e verde. Todas essas informações, elas estão na tela. Não importa o tamanho da imagem, o tamanho da tela que eu estou ocupando. Isso se aplica também para uma versão mobile, de repente, onde a tela é sempre menor, ela não é 16:9, às vezes ela é mais alta do que larga. Tudo isso é mais fácil de fazer dentro de uma ferramenta que traga responsividade. Vocês vão ver que fazer isso em HTML e CSS é muito complicadinho, muito difícil. Às vezes, quando tu tem uma imagem fixa, numa resolução X, numa resolução Y, tu já perde todo o alinhamento. Tinha 4 blocos um do lado do outro, o quarto pulou para a linha de baixo quando tu reduz a resolução. Então, tudo é a ideia de responsividade. A gente vai trabalhar muito com essa ideia de se é uma 800 por 600, uma 1080 por 960, tudo isso tem que fazer sentido. Sim, quem nunca passou raiva com aquele site que some as informações do nada, ou abre uma nova janela que fica metade da escrita e tu não consegue nem fazer pinça, tu não consegue correr pro lado, absolutamente tu não consegue utilizar aquele botão que tu tinha que dar um ok. É bastante chatinho de usar um site que não tem nada de responsividade. Então isso é algo que a gente tem que praticar e desenvolver sempre. Inclusive tem um termo chamado Mobile First, que é relacionado justamente a começar a desenvolver pelo mobile, para ver como que funciona lá, justamente por cada vez eu ter menos usuários de desktop e mais usuários de smartphone. Então, são conceitos que vão evoluindo no dia a dia de acordo com o andamento da tecnologia e das pessoas que utilizam, né? Já é
recomendável hoje trabalhar primeiro com a versão mobile, para vocês terem ideia de quão longe a gente vai ainda dentro dessa dinâmica, fugindo do PC e indo para uma ferramenta mais manual mesmo. Ou melhor, que caiba na mão. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui e vou pedir para vocês criarem. Vejam só, esse site aqui também é um GIF. Quando ele está aqui em branquinho, vocês conseguem perceber que existem divisões muito bem colocadas. Então, vejam esses 3 botões aqui de baixo. Eles ocupam um espaço igual entre si, mas não é por acaso. É porque eles ocupam cada um 4 colunas. Vejam só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse último, 1, 2, 3, 4. Esses botões de baixo, eles são muito parecidos de tamanho, mas também não é por acaso. Olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. E aqui, essa imagem grande do passarinho aqui, ela ocupa toda a largura, que nada mais é do que as 12 colunas que compõem o site. Olha lá, o logo. O logo ocupa, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pula uma coluna, e daí esses menus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês conseguem perceber que o logo ele é um pouquinho menor que esse menu. Tudo faz uma relação de divisão, uma relação dividida, na maioria das vezes, por 12. Já fica a dica quando vocês forem pensar, planejem dividido em 12 colunas com as calhazinhas no meio. Tudo isso aqui traz sempre a ideia de uma divisão mais harmônica, mais homogênea e também vai ser muito mais simétrica. E daí vamos fazer aquela relação já repetida por centenas de vezes que simetria é muito bem vista pelo cérebro humano, que traz isso como uma forma de beleza, de organização. Daí vamos lá, criar mais alguns elementos. Vejam só que eu tenho aqui um espaço em branco. Eu poderia dizer que aqui nós temos uma seção horizontal. Aqui mais uma seção horizontal. Entre esses botões aqui, esses 3 botões, eu tenho uma calha dividindo duas calhas dividindo esses 3 botões. Vejam só que esse espaço em branco é exatamente esse espaço que foi definido aqui. Da mesma forma que os botões de baixo são divididos por calhas, pela mesma calha que compõe todo o grid do site. Tem aqui um espaçamento horizontal também, por mais que a imagem extrapole aquela área, mas isso aqui foi uma interpretação do designer que preferiu fazer esse botão dessa forma. Também tem um espaçamento aqui, ok? Aqui nós temos uma margem, aqui ele ignorou a margem nessa parte de baixo. Então tudo isso aqui não é vícios, tudo isso aqui às vezes é planejamento de criar um site. E não existe um site perfeito, um modelo que sirva para tudo. Tudo varia de acordo com a necessidade e o objetivo que se tem. Aqui tem uma imagem estática que talvez fique mais fácil. Ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 colunas, não por coincidência, é justamente por planejamento. Aqui, esse quadrado maior, objetivou-se ignorar a margem. Aqui nós respeitamos a margem, então esse espaço é em branco. Da mesma forma que aqui também, nesse rodapé, nós ignoramos a margem. Vejam só, aqui, esse logo, talvez escapou um pouquinho para cá, mas eles ocupam 1, 2, 3, 4 células. Pula uma, nós temos aqui, a ideia, o correto seria fazer cada botão aqui dividido para 2 colunas. Vejam que causa estranheza esse alinhamento aqui. Seria muito mais eficiente fazer cada botão para 2 células. Então aqui já tem um desconforto visual ao olhar essa parte aqui. Quando se pegou essa ferramenta e se jogou em cima de um grid, ela não bateu.
Conseguem ver como fica esquisito, um pouco esquisito, essa ideia? Esse logo aqui, ele ocupa um espaço distinto dessa parte desse header aqui. O logo invade um pouco essa área inicial. Vocês conseguem perceber que tem pequenas coisas que causam certo desconforto, certo toque, se preferirem usar a expressão. Aqui não fica limitado, mas a gente consegue ter uma ideia que ele tentou utilizar aqui 4 colunas para essa informação e 3 colunas para essa aqui. De repente, trabalhar com uma pequena subdivisão em forma de uma margenzinha, de uma linha, seja uma ideia interessante para limitar esse conteúdo. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber algumas pequenas falhas. E esse foi o objetivo de demonstrar ela em cima desse sistema de grids. E faz a contrapartida a esse site aqui, que parece muito bem simétrico, muito bem quisto visualmente, fica muito atrativo imaginar ele assim. E então, pessoal, apenas tendo em vista, vamos forçar um pouco a criatividade de vocês. Eu vou pedir que vocês vão lá e roubem do irmão mais novo ou do pai e da mãe de vocês uma folha, pode ser a mesma folha de caderno de vocês. Em primeiro lugar, eu quero que vocês esbocem um site qualquer. Vocês não precisam colocar absolutamente conteúdo nenhum. Vocês vão fazer muito parecido com o que nós temos aqui, ó. Vocês vão limitar partes desse site, no caso vocês fazem um quadrado ali na folha, de preferência até retangular para fazer a versão desktop por enquanto. Vocês vão fazer um retângulo mais largo do que alto e vocês vão criar visualmente o site de vocês. Vocês podem usar caneta, lápis de cor, canetinha, marca-texto, o que vocês tiverem à disposição. Eu vou pedir que vocês desenhem um site de um assunto à escolha de vocês. Vocês vão apenas precisar dizer, esse era um site de streaming de vídeo, esse era um site de uma empresa do meu tio, esse é o site de e-commerce de tênis. Vocês vão escolher o ramo da empresa que vocês estão desenhando o site. E vocês vão definir áreas. Por exemplo, o primeiro quadrado é o logo, o segundo quadrado é o botão sobre, esse é o produto, esse é o contato. Aqui tem um menu que representa as ferramentas ou faz o filtro dos tênis. Aqui aparece um produto, segundo produto, terceiro produto, quarto produto, quinto produto. E rodapé com a informação que vocês queiram representar. Então, eu vou pedir que vocês façam isso no papel, ok? 100% em mídia física. E daí, tirem uma foto, algo que vocês consigam trazer pro PC depois, e a gente vai sortear alguns para que vocês expliquem o conceito, beleza? E depois, no segundo momento, eu vou pedir que vocês, em primeiro lugar, dividam esse retângulo de vocês em 12 porções iguais, que é exatamente essa ideia aqui, ó. As 12 colunas iguais, divididas por um pequeno espaço em branco, que é essa parte aqui que aparece em rosinha em cima do site. E montem esse mesmo layout, agora respeitando as ideias de quantas colunas eu utilizo, um espaço que eu deixo entre um assunto e outro. E daí vamos ver a diferença que causou entre cada um. Daí, se der tempo hoje ainda, a gente começa a dar uma olhadinha no que vocês produzirem, vocês explicam o conceito e a gente vê a diferença do desenhado à mão e o estruturado. Não precisa ser perfeito, ninguém precisa ter vergonha que não sabe desenhar ou não sabe mesmo não fazer bem qualquer coisa. O objetivo é mais para a gente trabalhar alguns conceitos, trabalhar e perceber a diferença de uma estruturação e uma coisa feita à mão livre. Ok? A atividade ficou claro para todos, pessoal? Desenhar 2 sites, é o mesmo site. Um totalmente à mão livre e o outro
partindo da subdivisão em 12 colunas. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? De certa forma, Daniel, é muito parecido com o wireframe, sim. Eu vou trabalhar com o termo wireframe depois quando a gente começar a fazer isso em HTML e CSS. Mas o conceito é muito similar. Isso, os dois no papel, Lucas. Tu pode até fazer frente e verso, se preferir, mas vou pedir que vocês ocupem uma folha para vocês fazerem isso à mão, né? Quem tiver canetinha, lápis de cor, pode ficar à vontade para fazer pintadinho, bonitinho. Quem só tiver caneta, não tem problema, o que importa é o conteúdo. Vocês não precisam criar o conteúdo, apenas dividir os espaços nesse primeiro momento e identificar o que seria para cada coisa. Pessoal, então vamos ver aí se a gente consegue, ou quanto tempo demora para que vocês consigam produzir algo bacana. Se pular para o início da aula que vem não tem problema. Daí, de repente, a gente até, se todo mundo fizer um trabalho legal, a gente valida um pontinho já para fazer um pequeno trabalho. Pode ser? Daí no início no final dessa, ou no início da próxima, eu vou sortear alguns de vocês para demonstrarem. Então, se vocês tiverem condições de deixar isso mais ou menos pronto no PC de vocês, é ótimo. Eu, por exemplo, crio lá uma conversa do WhatsApp, um grupo de WhatsApp com a minha esposa e deleto ela. Daí eu fico com um grupo de backup, só eu, né? Daí às vezes eu jogo as coisas lá e trago para o PC mais fácil. Fica a ideia aí para quem quiser também. Só alguma pergunta em relação a essa atividade? Pode ser a mãe, um pai, qualquer coisa, né? Folha vertical, Felipe, vamos fazer ela horizontal por enquanto, então ele vai ser mais largo do que alto. Vamos representar um monitor, uma tela de computador, por enquanto. Pode ser, digamos, uma tela, não precisa ser puxado assim, digamos, um site inteiro para baixo. Isso, Amanda, depois de pronto, tu tira as duas fotinhas e deixa na tua máquina. A gente vai olhar conforme vocês estiverem terminando, eu vou pedir vocês compartilharem uma tela ou mesmo um link de alguma imagem que vocês jogarem, fizeram upload. Sim, vocês vão criar um objetivo para o site de vocês. Pode ser e-commerce, notícia, rede social. Só o ideal é que vocês peguem uma ideia, digamos, estilizem isso, sabe? Não fazer igual, tem pronto já. Tem gente que gosta de anime, tem gente que gosta de carro, que gosta de fazer compras. Tem várias ideias, né? Daniel, o primeiro desenho 100% à mão livre, sem nenhuma, digamos, nenhum suporte de alinhamento. Pode ser tipo quadrado e tu fez. E o segundo daí sim tu pode fazer, por exemplo, as colunas a lápis para ficar bem claro onde tu tinha deixado e daí faz o conteúdo contornado de caneta, a parte que seria do site mesmo. Professor, uma dúvida. Sim. Faz o primeiro desenho, tipo, sem régua, por acaso? Pode repetir a pergunta, dê uma falhadinha? Tipo, faz o desenho sem nenhuma régua, sem nenhum auxílio, nada, tipo, na mão direto, e o outro com régua e tal? Você quer dizer? Não, no primeiro tu pode até usar a régua, mas tu não vai contar os espaços perfeitamente, sabe? Pode até fazer uma relação de centímetros. Esse tem 5 centímetros, do lado vai ter 5.
mas aí tu não usa, digamos, a grid para fazer o site, sabe? Fazer o teu desenho. Tá, então o segundo desenho usa as regras que você passou, né, dos grid. Isso, no primeiro desenho tu faz sem fazer nada antes. No segundo, primeiro tu faz as colunas. Digamos assim, ó, teu primeiro desenho vai ser esse aqui, ó, que é o do passarinho ali, a da esquerda. E o segundo tu começa primeiro dividindo em 12 colunas. E daí tu coloca tudo em cima das 12 colunas. Entendi. Vou ficar bom aqui. Uhum. É o mesmo conteúdo para os dois, Felipe, pode ser, para a gente ver a diferença que ficou de ter sido feito mais ou menos a olho e de ter sido feito dentro de uma sistemática elaborada. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Não tá vazando áudio de bebê chorando aí, né? Só para eu saber. Beleza, obrigadão. Não, Guilherme, tu pode só deixar um espaço igual aqui, né? Só escreve que aqui seria o logo, por exemplo. Mas nada impede, se tu quiser criar um desenho e fazendo mais completinho, fique à vontade. Felipe, se a tua ferramenta necessita de um site de pesquisa, tu pode fazer. Não é 100% necessário em todos os casos, né? Às vezes tu não precisa de uma ferramenta de pesquisa. Mas, por exemplo, se tu está fazendo e-commerce, é bastante interessante que ela exista. O que vocês podem, por exemplo, é abrir alguns sites. Vamos ver aqui, ó. Sites da Submarino, vamos tentar analisar. Tem aqui uma divisão horizontal, outra divisão horizontal, tem várias subdivisões. Aqui ela ocupa a margem da parte de cima, aqui nós temos uma outra margem. Digamos que vamos dividir em 12. Aqui nós temos bastante colunas sendo utilizadas por esse banner. E daqui para baixo, essas colunas são mais subdivididas para ter, por exemplo, aqui 6 elementos. Aqui nós temos 2 elementos, então digamos que aqui seriam outras colunas. Aqui tem uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6 com conteúdo. Aqui nós temos apenas 2 conteúdos, então as colunas, vocês podem olhar pelo alinhamento aqui, ó, ela bate mais ou menos certinho como essa reta aqui. Então aqui, onde tem 3, aqui utiliza um só. Daqui volta a ser um conteúdo inteiro. Aqui dividia para 6, aqui está dividindo para 8. Então tudo isso aqui são algumas ideias de como está subdividido nas colunas os sites. Aqui são 5. Então vejam como tem quantidades diferentes de colunas sendo utilizadas. E como não é uma regra, apenas o que eu digo das 12 é que 12 é um número bastante interessante por causa da programação. Mas tudo aqui tem uma subdivisão bastante clara. Okay? Abram alguns sites e tentem perceber esses aspectos.
E daí eu tô aqui para responder alguma dúvida que ainda tenha ficado, beleza? E quando forem terminando também, só vão me dando um ok ali no chat que a gente verifica se consegue terminar hoje ou se começa a fazer essa conversa no início da próxima aula. Guilherme, as margens elas vão existir se a tua ferramenta quiser que ela exista. Então, a margem não é necessariamente obrigatória, tu pode ocupar 100% da tua área. Mas geralmente existe pelo menos alguns elementos que ocupam aí, melhor, que respeitam a margem, né? Os dois são. O objetivo dos dois desenhos é para serem a mesma coisa, apenas um feito sem as colunas e o outro com as colunas anteriormente. Thaís, o que tu mandou ali tá falhando muito a minha voz na tua internet, é isso? Só para ter mais ou menos uma ideia. Pessoal, preferi me mandar no chat, pelo menos da reunião aqui. Agradeço que às vezes eu não consigo controlar muito bem o WhatsApp. Então, eu vou repetir. Acho que pode ser dúvida de mais alguns. Eu vou repetir o objetivo da atividade. Então, assim, nós vamos fazer o desenho de um site qualquer. Vocês podem optar por um site de streaming de vídeo, vocês podem optar por um site de compras, um site de notícias, um site de uma empresa. Pode ser qualquer coisa que vocês quisessem desenhar. E nós vamos fazer esse mesmo desenho, a mesma ideia, em duas versões diferentes. A primeira versão é uma versão que eu não vou utilizar as colunas como referência. Eu vou fazer meio que a mão livre, determinando aonde eu quero colocar cada elemento sem respeitar o alinhamento que as colunas me propiciam. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou fazer sem me preocupar com quanto tamanho tem cada área. E no segundo desenho, eu vou fazer a mesma ferramenta, a mesma ideia, porém, a primeira coisa que eu faço é desenhar as 12 colunas na folha. Ok? E em cima dessas 12 colunas eu começo a subdividir cada área do meu desenho, do meu site. Então, digamos que eu colocaria um logo ocupando essas 4 colunas iniciais. Uma área de informação ocupando as 12 colunas. Um card ocupando 3, do lado, mais 3 e mais 3. Eu vou fazer a mesma coisa, porém, utilizando os espaços que as colunas me permitem. Eu vou pegar um conteúdo, é pequeno, eu vou colocar em 2 colunas. Um conteúdo é maior, eu vou utilizar 3 colunas para representar ele. Então a ideia é fazer o primeiro sem se preocupar com alinhamento, ou minimamente apenas pensar nele, mas não representar. E o segundo eu faço utilizando estritamente a ideia das colunas que nós temos aqui. Então, em primeiro lugar, eu desenho as colunas e depois coloco todos os elementos em cima dela, respeitando as áreas limitadas pelas colunas. Thierry, digitalizado, tu diz depois de feito à mão digitalizar? É isso? Ou fazer 100%? Não, tu pode tirar uma foto, tu pode fazer a digitalização dele da forma que tu preferir.
Mas interessante daí é a gente depois ver os dois. Eu vou sortear alguns de vocês para a gente ver o que vocês produziram e daí a gente conversa sobre essa ideia. E vai ter alguns exemplos de o quanto ficou melhor planejado, né? Daniel, não necessariamente, cara, já são 10 horas. Eu acho que nem todos vocês terminaram. De repente fica muito corrido mesmo para conseguir fazer um desenho legal, dois desenhos legais em tão pouco tempo. Se todos concordarem aí, a gente pode ir até o final hoje com vocês produzindo e tirando dúvida e a gente começa conversando nisso aí nos primeiros 20 minutos da próxima aula. Eu sorteio uns 3 ou 4 de vocês para mostrar. Pode ser? Todos vocês topam, sim? Beleza, então. Daí vocês podem produzir algo mais elaborado de repente. E daí é só uma tela de cada um, né? Não precisa ir muito longe, fazer os submenus nem nada. É só uma tela estática mesmo, né? Thierry, respondendo a tua pergunta ali do Whats, o segundo tu pode fazer no papel também, mas antes tu vai dividir em 12 colunas o teu papel. Tu vai fazer 12 é, partes iguais a essa aqui, essa rosinha que tem nessa imagem aqui da direita. Ó. Tu planeja mais ou menos uma divisão para 12 com um espacinho no meio. E daí tu vai colocar, por exemplo, ali o teu site do logo, digamos que ela ocupe duas colunas. Tu vai colocar um quadradinho limitado nesse tamanho aqui, ó. Daí o search, por exemplo, vai ser uma pesquisa que vai da quarta coluna até a última, vai ocupar uma largura total. O teu cenário de live vai ser ocupado também, digamos, da quarta coluna até a última, uma área maior. O teu menu lateral é ocupado por duas colunas também, de cima até embaixo. É mais ou menos assim. Tu primeiro divide, depois coloca os elementos em cima das colunas. Não sei se era mais ou menos o que tu tinha perguntado. Uhum.
Me desculpa, Jean. É exatamente isso que tu mandou lá. Esse é o início da coisa, assim. Pode sim, Felipe. Pode fazer com lápis ali. Só deixa ela mais fraquinha no final pra gente ver as colunas aonde que elas estavam. Muitos de vocês tiveram a qualidade prejudicada da minha voz por causa da internet relacionada à chuva aí? Beleza, acho que varia um pouco mesmo do tipo da internet. Eu acho que se tem alguém aí na rádio, deve estar bastante prejudicado, talvez. Isso, Breno. Daí agora tu primeiro subdivide, pode até usar as linhas do próprio caderno ali para fazer as 12 colunas e fazer essa mesma ideia, respeitando os espaçamentos. Fazendo o caderno já dá um suporte mais fácil ali, mas o interessante é que trabalha com um conceito por enquanto, não é um design definitivo, né? Pedro, a gente definiu mais ou menos que para vocês conseguirem produzir os dois de uma qualidade razoável, pode ficar para início da próxima. A gente sorteia uns 3 ou 4, uns 20 minutinhos da próxima aula e verifica essa questão. Mas que vocês comecem hoje já economiza tempo depois, né? Ah, nem todo mundo é bom em desenho, né? Então, fazer a mão livre assim do nada. Às vezes a gente nem escreve mais hoje em dia, né? Quanto mais fazer um desenho. Mas nem se preocupe com a qualidade. O importante é a ideia e representar ela.
Pessoal, só uma perguntinha. Os demais professores que têm alguns temas mais, digamos, teóricos, estão falando ou trabalhando período integral ou estão fazendo algumas atividades de acordo com os conteúdos, assim, para dar uma refrescada nas 4 aulas seguidas? Ou reformulando, quando é matéria teórica, está sendo a matéria ou tem bastante atividade pequena no meio da matéria? Eu vou tentar trabalhar o máximo possível com vocês com uma pequena subdivisão aí entre a matéria assim mais grosseira, mais teórica e uma pequena atividade no meio para a gente dar uma quebrada. Senão ficar só 1 hora e meia apenas vendo slide e eu falando, acho que talvez seja mais cansativo do que a gente tentar trabalhar um pouco com as ideias. Todo mundo de acordo? O que eu tenho em mente é parecido, Tanael. Não vou ir para imitar a estrutura de um site, mas eu vou jogar um template assim, apenas usando cores para a gente tentar desenvolver ele sim. Faz parte da ideia já. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas para demonstrar a ideia. Que eu estou desenvolvendo devagarinho isso aí. Tem tipo umas coisinhas assim mais lúdicas, sabe? Eu crio um header transparente fixo, uma tela inicial, daí fundo azul, aqui tem divs com alinhamentos, right, float left, aqui tem divisões diferentes, tem um footer. Então, a ideia é trabalhar com um visual, mas não com conteúdo, ou imitar alguma coisa, e sim tentar copiar um esquema de cores que é mais fácil de visualizar. Então, tudo isso utilizando classes de CSS mesmo, né? A gente cria algumas coisinhas. Mas só com cores, sem conteúdo para não dificultar. Mas isso a gente vai começar a fazer ali provavelmente no mais para perto do segundo bimestre, final do primeiro. E daí eu vou ter uma aula onde eu ensino para vocês a instalação de Bootstrap, jQuery e mais algumas ferramentinhas. E a partir dali vocês podem começar qualquer projeto já utilizando todas as classes possíveis desses frameworks, sem problema nenhum. Fica bem prático de começar. Eu acho que fica bem
Bacana que quem quiser já pode começar a trabalhar com Bootstrap usando aquela pastinha, só copiando o projeto novo para dentro. É bem dinâmico. Daí, aquilo que vocês viram piscar na tela uma hora também tá brincando um pouquinho, tentando usar algumas coisinhas, né? Tipo, isso aqui é utilizando o Bootstrap. Tem tipo esse carrossel gigante aqui no meio que eu botei só para causar uma impressão, né? Uns memezinhos velho. Para quem gosta de meme, existiam uns memes que eram os clássicos, né? Que são os melhores, na minha opinião. Aqui esse Collapse que tem redes sociais, link de rede social, caixinha de busca, esses botões que dá para trocar com um mínimo de esforço, esses links bem alinhadinhos é legal de fazer. Esses autorrolável aqui conforme o índice, né? Quem não conhece, que quiser digamos, achar trecho de texto para colar só para encher linguiça, esse site é bem legal, esse Lorem Ipsum. Não sei se todo mundo conhece, mas ele gera textos aleatórios assim nesse sentido, e daí vocês podem ir só colando e enchendo o site para mostrar algumas ideias, né? Aqui é uma ideia de cards. Cards é muito fácil de trabalhar dentro do Bootstrap, é bastante interessante. Trabalhar com imagens também é muito prático. Então aqui isso eu fiz em uns minutinhos só para brincar com a ferramenta, né? Mas quem tem criatividade vai muito mais longe. Mas o objetivo é ser mais dinâmico do que for possível a gente trabalhar. E vocês produzirem mais conhecimento. De buenas. Pode falar aqui, Guilherme. Quando tu fizer as colunas elas vêm antes dos elementos do site. O que vai ficar alinhado às colunas é aí então os elementos. Tu tem que, digamos, uma área específica, tu vai ocupar 1, 2, 3, 4, 5 ou as 12 colunas. Mas elas têm que ficar perfeitamente casadas com a quantidade de colunas que tu está trabalhando. Se é um elemento pequeno, uma. Se ele é médio, 3. Se ele é grande, 6. Se é a tela inteira, as 12, né? Mas quem vem primeiro são as colunas. Daí os elementos que vão se encaixar nas colunas. Tem algum flamenguista aí na chamada? Puxa vida, agora que eu fui dar uma olhada no que tá acontecendo, eu me quase caí pra trás aqui. Mas eu só dou risada. Só falta dizer que colocou o Diego Alves de capitão agora. Putz, eu nem comecei, cara. Esse ano eu esqueci de começar o cartão. Começar atrasado não adianta, cara. Não ganha as cartoletas, né, cara? Tu ganha muita cartoleta nas primeiras.
Nem falo. Me... Essa história de buscar técnico na Península Ibérica não teve uma sequência boa, né? Patrick, o que eu vou te dizer, cara? Começou que hora o jogo? Até o das 9h45, agora tá no intervalo, provavelmente, né? Furacão campeão. O Cosme pode ser dessa forma, sim. A primeira parte. Agora faz assim mesmo, mas primeiro desenha as colunas e joga tudo em cima. Everton, perfeito, cara. É essa ideia mesmo. Tá ótimo, cara. Tá muito bem claro ali a ideia das colunas. Perfeito, cara. Posso mostrar para os colegas ali só para ter um pequeno exemplo para quem vai fazer depois ainda? Me permite? Vergonha era nada, cara. Deixa eu só puxar a abinha aqui. Tá? Essa aqui. Então, pessoal, o Everton fez assim, ó. Ele fez a primeira tela, tendo aqui os itens, subitens e 9 produtos numa mesma tela. E na segunda, tá viradinho aqui, não tem problema, mas dá para ter o conceito. Se vocês prestarem atenção aqui, cada linha tá pintadinha de vermelho aqui, dá para ver que tem as 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá mais forçadinho em vermelho aqui, ó. E dentro dessas linhas vermelhas dá para ver que ele alinhou todos os elementos. Então aqueles 9 produtos ocupam 1, 2, 3 colunas cada um. 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Aqui também esse menu 1, 2, 3 colunas. Então, tudo bem, tem uma diferença aqui do sentido, mas dá para ter uma ideia do que ele quis fazer e está muito claro o conceito. O logo aqui ocupa 5 colunas, tá muito bem elaborado o conceito que ele trabalhou. O objetivo é bem esse. Só que daí na próxima a gente coloca no mesmo sentido e vai ficar mais claro ali o que. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu virar. Aqui, ó.
Vamos jogar esse aqui e esse aqui, ó. Vejam só a diferença que já causou. Então, feito à mão, assim, jogadas, coisas muito sem cuidar um alinhamento e a diferença que deu já usando as coluninhas, né? Então dá para ver aqui exatamente os vermelhinhos que é cada coluna que ele deixou. Beleza? Então era exatamente essa a ideia que eu queria que vocês trabalhassem e pelo menos alguns já tô vendo que caíram bem no conceito. Melhor, entenderam muito bem o conceito, claro. Show, então o Everton ajudou bastante o colega aí. Então, para quem tinha ficado com alguma dúvida, então era isso que eu objetivava que vocês fizessem. Então, eu vou pedir para que todos vocês façam e a gente sorteie alguns para a gente fazer essa comparação na próxima aula, beleza? Então, agora sim, vocês estão liberados para assistir os respectivos times, porque eu vou assistir o meu Grêmio e ver o que vai acontecer. Depois de dar-lhe uma bela cuidada nas crianças, né? Isso aí faz parte. Sobra um tempinho. Então, pessoal, se cuidem, boa noite, nos vemos na semana que vem e tentem trazer isso já prontinho em alguma forma para a gente poder olhar. Beleza? Boa noite, então, para quem vai. Muito obrigado pela presença de todos. Abraços. E Grêmio perdendo o que, rapaz? Eu tava de olhinho ali do lado, cara. Tô 0-0. Não é Flamengo? Mentiroso. Vou até pesquisar aqui, ó. Pô, pior que aconteceu isso. Eu deixei nos 44 e nem me preocupei em ver depois. Tipo, eu vi um rapidinho, o resultado tá 0-0. Não é nada. Logo vira. Logo vai ser 2-0. 2-1, quer dizer. Vai sim, cara. Confia, confia. Lucas Kraus tá aí ainda? Não.